Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, boa noite, Carol, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Bom, continuam, melhor, repercutindo, depois da prisão segunda prisão de Daniel Vorcaro, as mensagens que foram extraídas pela Polícia Federal dos telefones celulares. E a Samantha Klein tem informações aqui, são várias ligações, né, com gente de vários espectros e de várias áreas. A Samantha Klein traz mais detalhes aqui sobre mensagens trocadas com Alexandre de Moraes. Oi, Samantha, boa noite. Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. Olha, o nome do ministro Alexandre de Moraes apareceu mais uma vez nessas mensagens e o conteúdo, segundo o que aparece até o momento, ele é um dos mais relevantes ou mais graves. Uma das últimas mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro enviadas antes de ser preso para o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, então trazem o seguinte conteúdo. Ele diz o seguinte para Moraes: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Essa informação foi obtida pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Segundo a informação aqui da Polícia Federal, eram 7h19 do dia 17 de novembro, justamente quando o dono do Master escreveu, portanto, essa mensagem. Moraes respondeu logo, porém não é possível saber o que ele disse, porque foram 3 mensagens de visualização única, ou seja, você manda aquela mensagem, mas já coloca que é só para visualizar e ela automaticamente se apaga. E aí, com a criptografia do WhatsApp, não é possível recuperar. A troca de mensagens foi encontrada pela PF no celular de Vorcaro, naquele dia 17, quando ele estava em Guarulhos e tentava embarcar para Dubai, ou seja, tentava fugir da prisão. Antes dela, também há um segundo registro de diálogo entre o ministro Alexandre de Moraes e Vorcaro em 1º de outubro de 2025, mas novamente sem o conteúdo, porque o banqueiro Moraes também mandaram as mensagens em visualização única. Segundo a PF, também houve telefonemas entre eles. Apesar desses registros estarem no material apreendido e periciado pela PF, o ministro do Supremo nega a existência desse conteúdo. Eu pedi nota para o STF e aí o gabinete informou o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens. Trata-se de uma ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Ele disse aí, através da assessoria de imprensa, tentei falar com a defesa do Vorcaro, também não comentou. E lembrando que outras mensagens em referência Alexandre de Moraes também apareceram nas conversas entre Vorcaro e a namorada ou ex-namorada dele, a influencer Marta Greff. Essas mensagens que surgiram hoje, então ela chegou a citar o ministro Alexandre de Moraes e também a advogada Viviane Barsi de Moraes nessas conversas interceptadas. Esse conteúdo a gente tem, nós confirmamos também esse material. E com relação, só para a gente trazer aqui mais um pontinho aí de apuração, é que o ministro Dias Toffoli, vale lembrar que o julgamento dessa prisão de Daniel Vorcaro será na próxima sexta-feira, dia 13, julgamento pela segunda turma do STF, que conta com o Dias Toffoli. O que o STF disse? Olha, ele não está impedido e não se manifestou sobre deixar esse julgamento. Então, inicialmente, ele está, mas é claro que muita coisa pode acontecer, porque fica um pouquinho complicado, considerando que ele saiu da relatoria do caso justamente por ter relações próximas com pessoas próximas de Vorcaro, no caso, o cunhado Fabiano Zettel. Com vocês.
Ô, Samantha, em relação ainda ao Supremo Tribunal Federal, tem uma grande questão, né? Porque o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso, mas segue na segunda turma, que é a que vai ter de julgar o caso de agora em diante. Inclusive, no julgamento marcado para o dia 13, a respeito da manutenção ou não das prisões e da prisão do Vorcaro e do Zettel, que chegou a ser uma espécie de comprador da cota da família do Toffoli nos resorts lá do Paraná. Tem alguma indicação do que o ministro pretenda fazer? Qual que é o clima lá no Supremo? O clima não é dos melhores, com essa indicação até o momento de que ele não vai deixar o julgamento, porque fica aquela faca de dois gumes. Se ele se declara impedido, ele está comprovando que está demonstrando que realmente está devendo algo. E no caso, se ele se mantém, também fica um constrangimento. Alguns ministros da segunda turma veem como importante que ele se declarasse impedido, mas o clima, claro, não é dos melhores. Ministros entendem que o ideal seria realmente que ele se afastasse desse caso, justamente para não trazer mais algum constrangimento, mas fato é que até o momento ele supostamente estará nesse julgamento. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Bem, Vera, tem gente que, sei lá, costuma apagar as mensagens mesmo, tem gente que costuma mandar imagem com essa possibilidade de visualização única, mas agora, essa mensagem que Vorcaro manda para o Alexandre de Moraes não é uma mensagem corriqueira, né? E no dia, né, ela quando casada com a data em que ela foi enviada e com as circunstâncias que a Malu traz no post dela, ela torna tudo ainda mais com uma potencial gravidade. Por quê? Conseguiu bloquear e aí a gente não tem as respostas do ministro Alexandre de Moraes, mas sabe que ele respondeu e que respondeu muito rapidamente. E nesse mesmo dia em que o Daniel Vorcaro teve a prisão executada, né, o que foi mais tarde em relação a essas mensagens, ele fala, eu consegui fazer 2 movimentos. Quais foram os movimentos ao que tudo indica, né? A Malu também traz isso no post dela. 2 iniciativas da defesa dele junto à justiça para tentar justamente evitar qualquer ação, qualquer iniciativa contra o banqueiro, num sinal claro de que eles tinham informação privilegiada de que a prisão estava pelo menos para ser decidida. Então, isso tudo reveste essa troca de mensagem de várias camadas de gravidade. A gente sabe que uma das hipóteses que existem, né, para ele ter contratado o escritório da Viviane Barsi de Moraes, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, um contrato de muitos milhões de reais, uma das hipóteses para isso era justamente conseguir acessos às cortes superiores, aos tribunais, ao Tribunal de Contas, a todas as instâncias institucionais ali que poderiam causar complicações para ele e para o seu banco. Se ele está trocando mensagens com o ministro num dia que já era tenso, já se sabia que havia uma movimentação, e ele diz ali que fez 2 movimentos e no mesmo dia a sua defesa impetra 2 petições na Justiça Federal, que era na mesma vara que viria depois a decretar a sua prisão temporária. Então, tudo isso casado forma um conjunto com uma gravidade potencial enorme. A nota que o ministro Alexandre de Moraes soltou por meio da assessoria do Supremo Tribunal Federal, ela não responde nada. É uma nota que, de novo, tenta usar esse super trunfo de que o tribunal está sendo atacado, quando, na verdade, é o contrário. O comportamento dos seus ministros é que está colocando o tribunal na berlinda, que está colocando o tribunal numa situação desconfortável. Não é porque eles são vitalícios, não é porque eles não têm mandato, não é porque eles não são eleitos, que eles não devem satisfações à opinião pública, que eles não precisam ter transparência em relação ao seu comportamento. E não é porque eles tiveram uma atuação
reconhecidamente importante na defesa da democracia, que está liberado todo o resto de comportamento antirrepublicano. Não está. Não está. Um ministro que tem a sua mulher como advogada de alguém e conversa em termos tão pessoais, tão íntimos com essa pessoa, precisa sim dar satisfações. Não pode se esconder atrás da toga e se colocar numa situação de soberba, dizendo que todo aquele que cobra uma explicação está atacando o tribunal. Porque não é disso que se trata. São essas condutas, sim, que colocam o tribunal numa crise reputacional, numa crise de imagem, talvez sem precedentes. E a questão do ministro Toffoli também. Ele era relator desse caso até anteontem. A gente não sabe desse manancial de coisas que está vindo a público agora, muitas delas tornadas públicas pelo ministro André Mendonça, outras tantas que vão sendo vazadas do que a Polícia Federal já conseguiu extrair dos muitos celulares, mas que a gente sabe que não é a totalidade ainda. Tudo isso mostra um conjunto de coisas que a gente não sabe até que ponto o ministro Toffoli já tinha conhecimento quando ele era o relator. E ele era o relator de uma ação na qual um dos presos ontem fez negócios com a sua família, negócios nos quais foram desembolsados milhões de reais, pelo menos 35 milhões de reais, que é o que entrou da venda da parte da família naqueles resorts no Paraná. Então, não tem aqui nenhuma aleivosia, nenhuma ilação indevida em você cobrar desses ministros que eles prestem conta do seu comportamento e dessas relações. Essas relações não são republicanas, essas relações não são aconselháveis por parte de quem integra a mais alta corte do país e que, cedo ou tarde, terá de julgar fatos relativos a essas pessoas com as quais mantém relações que a gente ainda não sabe na sua totalidade de que natureza eram. Agora, Vera, e a Procuradoria-Geral da República não vai se manifestar já? O PGR levou um certo puxão de orelha do ministro André Mendonça, criticando a atuação da PGR pela demora de pedir mais prazo para analisar esse caso, né? Levou um senhor puxão de orelha, não é usual ministros do Supremo darem cutucadas públicas no Procurador-Geral da República, a não ser quando tem com eles ali alguma divergência, alguma animosidade conhecida, alguma inimizade, como é o caso, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes com o Janot, do Gilmar Mendes e outros com o Augusto Aras. Mas agora, o Gonê, até então, tem uma ótima relação com ministros do Supremo. O nome dele foi defendido junto ao presidente Lula, inclusive por esse grupo que inclui o ministro Gilmar, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. E quando os processos são relatados por esses ministros, ele mostra uma celeridade muito grande. O histórico das decisões está aí para corroborar isso que eu estou falando. Não se trata de uma observação subjetiva, é uma observação baseada em fatos, na trama golpista, na questão toda a investigação do caso Marielle, toda a investigação decorrente daquele inquérito das fake news que já se desdobrou em várias outras apurações. O PGR Paulo Gonê é sempre ali muito rápido em decidir e sempre em consonância com a Polícia Federal e com o ministro de turno, o relator de turno. Nesse caso, houve uma hesitação que, primeiro, não dá para entender, uma vez que o prazo era de 72 horas. Não era para decidir em poucas horas, menos de um dia. Houve 72 horas para a manifestação da PGR. Segundo, a gravidade era patente. Basta dizer que havia ali um grupo de WhatsApp batizado de A Turma, no qual havia alguém com o codinome de Sicário, que vem a ser matador de aluguel, capanga, etc., e que agora, uma vez tendo a sua prisão preventiva consumada, se enforcou na detenção da Polícia Federal em Belo Horizonte. Aí a gente pode deduzir o que poderia vir a ponto da pessoa tomar uma medida extrema como essa. Então, a gravidade estava ali, estava demonstrada pela Polícia Federal fartamente.
Então, eu acho que ficou numa posição muito ruim a Procuradoria-Geral da República. E até agora, o procurador Paulo Gonet não falou palavra, não falou nada e não fez nada para também mudar, sair dessa postura defensiva e omissa, depois que vieram à tona, por exemplo, informações como a de que Daniel Alvorcaro tinha informações, tinha como hackear o sistema não só da Polícia Federal e do Banco Central, como do próprio MPF. E ele, até agora, não se manifestou, o que também acaba prolongando esse desgaste para a PGR. Vera, deixa eu trazer um ouvinte aqui para a conversa. É o André Domingos de Jundiaí. Ele diz, num país normal, o que está ocorrendo já não seria caso para impeachment de vários ministros do Supremo? É bom ressaltar que a direita tem uma ideia fixa em pedido de impeachment de ministros. São 80 pedidos já registrados no Senado, mais da metade contra Alexandre de Moraes. Bom lembrar também que nunca tivemos impeachment de ministro aqui no Brasil, né? E para o nosso ouvinte também não ter essa impressão que é errônea, isso não é algo comum em outros países também. Não é que outros países acontece à torto e à direito impeachment de ministros do Supremo. Não é usual. Não é um instituto que exista também em todos os direitos constitucionais. O que existe são outras maneiras de se nomear ministros e de que eles saiam. Tem vários países que adotam mandatos, portanto, com prazo definido. A vitaliciedade é uma característica do nosso sistema constitucional, mas não de todos. Então, esse é um ponto ali que blinda os nossos ministros, talvez mais do que os integrantes de outras Supremas Cortes, mas não de todas. Também tem cortes, como a dos Estados Unidos, em que a pessoa só sai quando decidir, quando se aposentar ou quando morrer, que não tem mandato também. Então, não é que a gente esteja ali inventando jabuticabas para blindar os nossos ministros. O nosso sistema não é único em nenhuma das suas características, mas ele é, sim, um dos mais confortáveis e dos que mais evitam um certo recall, né? Que os seus ministros tenham de prestar contas. Por outro lado, também não é comum que a gente tenha acesso a ministros da Suprema Corte em outros países, como se tem no Brasil, por meio da TV Justiça, por meio de entrevistas. Aqui, a cobertura da imprensa e o conhecimento que a gente tem individualmente dos ministros é muito maior do que em muitos outros países. E isso faz com que eles virem personagens, inclusive, das disputas políticas, né? Gerando paixão, amor e ódio, etc., a depender do momento histórico e a depender do lado da questão que está em disputa. A gente vai seguir falando desse assunto, porque além dessas conversas aí com o ministro Alexandre de Moraes, o celular do Vorcaro tem muitas referências a políticos, principalmente nomes do Centrão. A Larissa Lopes conta para nós. Larissa. Oi, Carol. Pois é, mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro demonstraram relação íntima com o Centrão, projetos que poderiam quebrar o FGC, encontro forte com o presidente Lula e também extorsão. Pelos documentos interceptados pela Polícia Federal, é possível ver que o dono do Master comemorou a eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara, disse que o senador Ciro Nogueira é um dos grandes amigos da vida e que ele havia soltado uma bomba atômica no mercado financeiro, se tratando, então, de Ciro Nogueira. O banqueiro também relatou ter tido o que chamou de um encontro muito forte com o presidente Lula. Em diversas mensagens, Carol, o banqueiro menciona Ciro Nogueira, do PP, quando ele diz que Nogueira é um dos seus grandes amigos. Ele comemora uma emenda apresentada pelo senador que poderia quebrar o Fundo Garantidor de Crédito. Ciro queria aumentar a cobertura do FGC de 250 mil para R$1 milhão, beneficiando, portanto, bancos de médio porte como o Master de Vorcaro. A alteração ao texto, que também sugeria
que o fundo deixasse de ter gestão privada não foi aprovada pelo Congresso. Apesar disso, o senador, também do PP, Fausto Pinato, ele afirmou que o Ciro mencionado por Vorcaro não é o Ciro Nogueira, mas o advogado Ciro Soares, que já atuou na defesa de Vorcaro e do Banco Master. Também disse que o Master queria uma filial na China e Pinato chefiava a Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara e teriam então pedido ajuda para o advogado Ciro Soares. Quanto a Hugo Mota, Carol, Vorcaro relata que Ciro e Hugo, ele menciona em mensagens para então namorada, teriam chegado na casa dele em março do ano passado para falar com Alexandre, uma provável referência então ao ministro Alexandre de Moraes. O banqueiro também cita jantares e reuniões com Hugo e chega a comemorar então a eleição do deputado para a presidência da Câmara. E com o presidente Lula, Vorcaro disse à namorada que teve um encontro forte com o presidente no Planalto em 2024 e que ministros, segundo ele, também foram chamados e até Galípolo. Mensagens também mostram que ele escreveu para a namorada que esse negócio de banco, sempre falei que é igual máfia, e também relatou a ela em abril de 2024 que estava sofrendo uma extorsão bem chata em Brasília. Carol. Obrigada, Larissa. Vera, o Planalto até então está tentando jogar esse caso Master todo na conta da oposição, né? Vai ser fácil? Não é fácil, Carol. Aquilo que eu venho falando aqui há alguns dias, pelo menos desde a semana passada, uma fonte me disse que é a percepção que o próprio Palácio já colheu em pesquisas, que é a de que esse caso tem um desgaste aí difuso e que muita gente coloca qualquer escândalo de corrupção, e com esse não é diferente, na conta do Planalto. O que atrapalha muito a estratégia do governo, né? De querer jogar tudo no colo só do centrão e da direita. O fato de que a implicação dos ministros do STF é até aqui preocupante e com uma extensão até aqui não conhecida, pode se agravar. E eles não querem carregar muito nas tintas, o presidente não vai carregar muito nas tintas, porque justamente isso já tem desagradado os ministros do Supremo. Eu também já falei disso aqui há algumas semanas. Ministros reclamando muito do fato de que o Planalto queria se desvencilhar a qualquer preço desse desgaste, estava empurrando tudo para o Supremo, quando o Supremo, nas palavras deles e aquele discurso de sempre, atuou muito na defesa da democracia, foi importante, quando nem o governo atuou tanto, etc, etc. Então, fica meio uma encruzilhada para o Palácio. Gostaria de ser mais assertivo no enfrentamento da oposição, mas não sabe tudo que tem, não sabe quais aliados seus podem ser atingidos, sabe que isso desagrada os ministros do Supremo e sempre tem ali o contraponto com outro escândalo da vez, que é o escândalo do INSS, que respinga muito no filho do presidente, e a gente vai falar disso depois do nosso intervalo, né? E Vera, as CPIs elas estão avançando muito rapidamente, né? Sobre o caso Master e também sobre o Lulinha, um dos filhos do presidente. Chegou aquele ponto já que não tem mais como conter? Falei ontem aqui, né? Que todo mundo imagina que consiga fazer barreiras de contenção em escândalos. E eu já cobri escândalo suficiente para saber que chega um momento em que isso se torna inviável. Eu acho que o dia de ontem marca esse ponto de inflexão em que você deixa de ter a possibilidade de controlar a narrativa, de controlar vazamento e de controlar desdobramentos. E isso vale para todos os implicados que a gente já mencionou aqui e os que a gente vai falar depois quando falar do caso Lulinha. É aquele clima, como você gosta de dizer, de barata voa na política, né, Vera? Isso. Todo mundo tenso com a divulgação do conteúdo desse celular explosivo, né? Chega aquele momento em que é que nem você tentar apagar um incêndio com um balde. Você não vence, porque você está atacando um incêndio aqui e o outro já está ali. Se você olhar as manchetes de todos os jornais e todos os portais, tem pelo menos umas 5 diferentes com sujeira no ventilador para todo mundo, não só para um personagem. Muito bem, a gente faz mais uma pausa aqui no Viva Voz. Você fica com notícias da sua cidade e já já a gente volta para falar então sobre o vazamento dos dados bancários de Lulinha, filho do presidente, depois que a CPMI do INSS pediu a quebra do sigilo bancário.
Viva a Voz de volta! Igor Cardim, em Brasília, traz mais detalhes sobre a movimentação financeira na conta de Lulinha, um dos filhos do presidente Lula. A CPMI do INSS pediu a quebra de sigilo bancário. Oi, Igor, boa noite novamente. Oi, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Pois é, esses documentos chegaram à CPMI do INSS após aquela quebra de sigilo que foi referendada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A quebra de sigilo revelou uma movimentação de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula, de 19 milhões e meio de reais em uma conta bancária entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. Nesse período, a conta registrou cerca de 9,8 milhões em entradas e um valor semelhante em saídas. Os documentos da comissão também indicam que o empresário recebeu 721 mil reais do próprio presidente Lula, divididos em 3 transferências. A maior delas, de 384 mil reais, ocorreu em julho de 2022, às vésperas da campanha eleitoral. As outras 2 foram feitas em dezembro de 2023. Segundo os dados obtidos pela comissão, a maior parte dessa movimentação tem origem em rendimentos de investimentos e transações entre 2 empresas do próprio Lulinha, a LLF Tech e a G4 Entretenimento, que atuam com tecnologia e consultoria, que movimentaram pouco mais de 3 milhões de reais. O documento também detalha pagamentos a ex-sócios de Lulinha na extinta empresa Game Corp. Foram 750 mil reais para Calil Bittar e 704 mil reais para Jonas Suassuna. Suassuna era um dos donos do sítio de Atibaia, o pivô daquela condenação do presidente Lula na Operação Lava Jato, que depois foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional também já repercutiu bastante essas informações porque elas foram vazadas. Esses documentos foram obtidos por meio da quebra de sigilo e então chegaram para a mesa ali da CPMI do INSS, o presidente, o vice-presidente, o relator, e aí também para os líderes que compõem a comissão, e esse documento acabou vazando. Deputados da base do governo criticaram esse vazamento. O próprio deputado Paulo Pimenta, que é o líder do governo na comissão, disse que é um vazamento ilegal e também que serviu para provar que ele não recebia a mesada de Lula, que eram transações legais. Lulinha teve o sigilo bancário e fiscal quebrado depois que a Polícia Federal apontou suspeitas de que ele seria sócio oculto do careca do INSS, que está preso sob acusação de desviar os recursos dos aposentados e pensionistas. A defesa do filho do presidente nega qualquer irregularidade, diz que as fontes de renda são legítimas e que o dinheiro recebido do pai é adiantamento de herança. Os advogados já recorreram, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão imediata da quebra de sigilo que foi aprovada pela CPI. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bem, Vera, se o caso Master atinge o governo de uma forma difusa, esse, ao que parece, é um tiro no peito, né? Se a gente considerar a média desses valores, dá mais ou menos 400 mil reais por mês entre entrada e saída. E ressuscita fantasmas do passado, como Paulo Okamoto e o sítio de Atibaia. Qual o dano? Dano muito grande, Débora. Faz mais de uma década já que o Fábio Luiz da Silva, Lulinha, frequenta o imaginário da política brasileira como um personagem que transita nos bastidores e que tem os seus ganhos, as suas empresas, os seus negócios sempre muito atrelados aos períodos em que o pai governa o país. O trânsito dele sempre se dá nesses meandros em órgãos federais quando o presidente é o Lula. Por exemplo, agora, uma das movimentações financeiras detectadas por essa quebra de sigilo que já chegou à CPMI se dá com Calil Bittar, que vem a ser alguém que é investigado por lobby no MEC, no Ministério da Educação. Ele também é irmão de Fernando Bittar, que era um dos sócios do sítio de Atibaia, um dos donos do sítio de Atibaia, frequentado pelo Lula e que, segundo a Lava Jato,
era, na verdade, da família do Lula e tinha como laranjas esses donos. O outro dono formal do sítio de Atibaia vem a ser o Jonas Suassuna, que também aparece em transações do Lulinha agora, financeiras. Sempre se poderá alegar, e pode até ser verdade, que essas transações financeiras digam respeito a negócios que eles já tiveram no passado, acertos de contas que ainda tenham de ser feitos de dissolução de sociedade e outras coisas assim. Mas o fato é que isso, quando chega numa CPMI e quando vem a público, reativa esses fantasmas do passado, como você falou. Além de transferências do pai, né, do Lula, que a defesa está explicando como antecipação de herança, mas sobre as quais o Palácio ainda não se manifestou, também tem transferências do Paulo Okamoto, que é um outro personagem que foi investigado no Lava Jato, que chegou a ser preso, que era tesoureiro do PT, que é muito próximo do Lula desde os tempos de sindicato e que é muito próximo à família do Lula, aos filhos do Lula. Sempre teve essa ligação de uma espécie de tio ali, entre aspas, dos filhos do Lula. Então, realmente, a associação com esses escândalos, que foram muito fortes, que levaram até a prisão do Lula, e que depois caíram numa espécie de narrativa de, olha, era tudo perseguição, isso tudo volta. E o presidente se vê no ano eleitoral diante da necessidade de dar explicações sobre esses temas que a gente sabe que o desgastam imensamente. Vera, o que explica essa movimentação financeira dessa monta aí por parte do filho do presidente? É bastante coisa, né, Carol? E me chama a atenção o fato do Palácio ainda não ter emitido uma nota oficial a respeito. Agora a defesa está falando que se trata de uma antecipação de herança. Mas isso vai ter de ser comprovado caso o Lulinha passe a ser formalmente investigado pela CPMI do INSS. A defesa dele hoje entrou no Supremo Tribunal Federal com o pedido de extensão daquela decisão do ministro Flávio Dino, que eximiu a empresária Roberta Moreira, que é também acusada de ter feito lobby na Anvisa e no Ministério da Saúde, da quebra de sigilo, dizendo que foi ilegal a quebra de sigilos dela. E o Lulinha está pedindo essa extensão. Como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tinha anulado, a CPMI correu e recebeu, em tempo muito recorde, aliás, os dados do Lulinha e já está vazando. Esses 20 milhões movimentados, né, entre entrada e saída de recursos em 4 anos, diz respeito a apenas uma conta no Banco do Brasil. A gente ainda não sabe o que vem da totalidade das quebras de sigilo bancário dele, que ele está tentando ainda reverter junto à Justiça. Você disse, né, Vera, que a primeira coisa que aconteceria seria o vazamento. Aquele clássico, gente, não tem como evitar. E tem uma questão que o Palácio está também muito quieto até aqui, né? Eles sabem do desgaste, sabem que existe no imaginário essa sensação de que os escândalos se sucedem e que eles já são antigos, mas o presidente fica na situação de ter de lidar com a situação, com uma crise que envolve não um ministro, não um aliado, mas um membro da família, um filho. Não é a primeira vez, em nenhuma delas o Lula rifou os filhos. Dessa vez ele chegou a dar uma declaração forte ali de que o filho que se explique, mas não tinha ainda escalado tanto a crise. Vamos ver como o Palácio vai lidar com ela de agora em diante, mas o dano eleitoral é muito grande. Nesse domingo a gente deve ter a divulgação de uma pesquisa Datafolha e a gente vai poder medir o que aconteceu do início do ano para cá, porque o quadro mudou totalmente desde o fim do ano. E a pesquisa vai deixar mais claro o estrago tanto daquele episódio do Carnaval quanto desses escândalos na imagem do Lula. E você confere tudo aqui na CBN, claro, as informações da pesquisa e as análises também. Você fica agora com notícias da sua região. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Viva Voz. Ponto final CBN.
A gente volta com informações agora em Belo Horizonte sobre o estado de saúde do homem conhecido como Sicário, né? Que aparece aí nas trocas de mensagens com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A Débora Costa tem as informações em Belo Horizonte. Oi, Débora, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você também. A direção do Hospital João 23 informou que Luiz Felipe Mourão, um dos principais investigados do caso do Banco Master, continua em estado grave no CTI, mas sem indicação de abertura de protocolo de morte encefálica. Além disso, destacou que o quadro dele não é tratado pelos médicos como irreversível no momento. A informação foi repassada há pouco pelo advogado Robson Luiz, que faz a defesa dele. O defensor acompanhou a visita da família ao paciente e atualizou o quadro de saúde junto aos médicos. Segundo a Polícia Federal, Sicário, como é conhecido, atentou contra a própria vida após ser preso na manhã dessa quarta-feira durante mais uma fase da operação do caso Master. Ele estava na cela da sede da Superintendência da PF em Belo Horizonte, aguardando transferência para uma unidade prisional provisória, quando foi encontrado desacordado pelos agentes na parte da tarde. Conforme a PF, os primeiros socorros foram tomados pelos agentes, que também acionaram o SAMU. A CBN apurou que Luiz Felipe chegou a ficar um bom tempo desacordado, sem oxigenação no cérebro, e a equipe médica teve dificuldades para estabilizá-lo. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido e informou que as imagens de câmeras de monitoramento da cela foram encaminhadas ao ministro do STF, André Mendonça, relator do caso e quem determinou a prisão. Conforme a PF, os vídeos mostram toda a dinâmica da ação de Sicário até o momento em que ele foi socorrido pelos agentes. O advogado Robson Luiz, que representa o investigado, confirmou a versão da PF, mas lamentou a demora no socorro ao preso. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar esses fatos. Essas imagens e outros documentos se encontram nesse inquérito e, oportunamente, será feito o requerimento de acesso. No primeiro momento, lamentar, porque, de fato, o Luiz Felipe se encontrava custodiado sob a responsabilidade da União. E, apesar de ter uma vigilância com câmera lá e tudo, ele cometeu esse fato e a percepção do que tinha acontecido demorou um pouco, né? Tanto que ele ficou um tempo sem oxigenação e isso concorreu para que esse resultado do quadro clínico dele grave decorresse dessa ausência de oxigenação no cérebro. Só para retomar, Carol, segundo a investigação da Polícia Federal, Luiz Felipe Mourão era o coordenador de segurança do empresário Daniel Vorcaro e apontado também como chefe operacional da A Turma, aquele grupo de WhatsApp, em que as intimidações contra inimigos de Vorcaro eram planejadas, além de invasões aos sistemas de justiça e das forças de segurança. Ele já tem registros também de outros crimes, como estelionato e ameaça. Carol. Obrigada, Débora. E segundo a apuração da Miriam Leitão, tem essas filmagens, né? E que não haveria pontos cegos nas imagens, segundo essas fontes ligadas à investigação. Tudo isso certamente vai ser analisado na investigação, mas assim, um episódio que só torna essa história ainda mais macabra, né? Ainda assim, a Polícia Federal tinha a obrigação de cuidar de um custodiado, né? Ele estava sob a guarda da Polícia Federal num estabelecimento ali da própria PF e é bizarro que aconteça algo desse tipo, que demore tanto tempo o socorro a ponto de agravar a situação. Ontem a informação era que ficaram 30 minutos tentando reanimá-lo, só depois chamaram o SAMU, tinha de chamar imediatamente, né? Eu acho que nunca se cogitou que tivesse sido outra coisa que não uma tentativa de suicídio. Mas isso não retira a responsabilidade da PF sobre alguém que está sob a sua responsabilidade, sob a sua custódia. Então, é um caso que precisa ser investigado, apurado e é preciso que seja reforçada a segurança de pessoas que estão presas definitivamente, presas temporariamente e que precisam testemunhar sobre fatos muito graves, né? Tudo bem, é difícil imaginar que alguém vá tentar cometer um suicídio usando a própria roupa, a própria camiseta, mas que isso que essa pessoa fique por tanto tempo sem nenhuma vigilância, a ponto de ter sucesso em todo o procedimento e depois isso demore tanto tempo para que seja chamado um socorro, é tudo muito estranho, sim, precisa ser investigado.
E o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, pediu também esclarecimentos à Polícia Federal e ao Ministério Público sobre essa situação envolvendo o sicário. Ele encaminhou ofícios ao diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, pedindo informações detalhadas sobre as circunstâncias da morte do investigado. Para o parlamentar, o caso exige esclarecimentos imediatos por envolver um investigado que poderia ter informações relevantes para as apurações em curso. Corroborando o que você já disse aqui, né, Vera? É importante que se tenha tudo esclarecido em relação a isso. A Samantha Klein, em Brasília, tem mais informações sobre uma fala de Vorcaro em relação a Bolsonaro. O que foi que ele disse, Samantha? Então, eu, Igor Cardim e Larissa Lopes estamos analisando todo o conteúdo dessas mensagens trocadas entre Vorcaro e a namorada, Marta Greff, e ele chamou em julho de 2024 Bolsonaro de idiota e beócio. Beócio num sentido de uma pessoa simplória. O que é o contexto disso tudo? Vorcaro estava reclamando, em julho de 2024, sobre um comentário de Bolsonaro nas redes sociais. O que tinha acontecido na época? A Caixa Asset tinha barrado um negócio milionário com o Banco Master. E o que aconteceu? O Bolsonaro escreveu naquele momento: os senhores não leram errado, impediram de acontecer e foram demitidos. Não é mais uma questão de todo dia, mas sim a cada hora, por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações. Aí nessa conversa ainda com a namorada... Desculpa, Samantha, não entendi. Você pode repetir essa mensagem? Ficou um pouco confuso. Quem está falando? É o Bolsonaro ou o Vorcaro? Não, isso aqui era uma transcrição. Eles transcrevem ali, colam nessa conversa entre a Marta e o Vorcaro um comentário de Bolsonaro. E aí foi nesse contexto que Vorcaro chamou o Bolsonaro de idiota e beócio. Mas o fato é que Vorcaro reclamava porque um negócio dele, milionário, acabou sendo barrado. Era um negócio entre a Caixa Asset, barrando ali um negócio de 500 milhões de reais aproximadamente com o Banco Master. E aí, nessa conversa ainda, Vorcaro também indica que, abre aspas, todos os amigos, incluindo Ciro Nogueira, numa referência então ao ex-ministro de Bolsonaro, fizeram contato com o ex-presidente para tentar remediar aquela situação, enfim, mas foi realmente uma crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, Samantha, pelas informações. Enfim, estão vindo, são muitas as mensagens, né, Vera, nesse contexto que a Samantha trouxe pra gente. Vorcaro disse pra Marta, a namorada, que recebeu mais de 1000 mensagens no Instagram depois que Bolsonaro postou uma reportagem do Globo sobre gerentes da Caixa. Agora, resta saber se... Porque assim, ele fala, alguém falou que era coisa do PT, ele postou, né? Porque o Bolsonaro postou num tom de crítica que os gerentes da Caixa perderam o cargo depois de barrar a operação atípica com o Banco Master. E aí, enfim, o Vorcaro diz que alguém falou para o Bolsonaro que era coisa do PT, ele postou. Se não era coisa do PT, era coisa de quem, né? Mas o fato é que os técnicos perderam o emprego por barrarem corretamente um negócio que era de fato arriscado, né? Alguém, amigo, né, do Vorcaro, provavelmente fez essa ação, né? Depois do comentário do Bolsonaro ainda, né? Exatamente. O Bolsonaro erroneamente achou que era uma ação do PT. Olha aí, o PT tirando o cargo do pessoal da Caixa que agiu corretamente para barrar a operação do Vorcaro. Pelo visto, pelas mensagens, não foi ninguém do PT. Ou seja, o Vorcaro tinha algum representante ligado da Caixa Econômica que fez essa ação, né? É o que está subentendido. Agora, quem? O sujeito oculto dessa troca de mensagens é que a gente não sabe. Exatamente. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz. Resumo da semana e também o que mais acontecer. Até lá. Amanhã tem mais e as notícias não vão parar porque o Vorcaro e o Zettel foram transferidos, né, para a prisão em Potim, no interior de São Paulo. Então, essa terceira hora de vocês promete, meninas. Até amanhã. Beijo, Vera. 7 horas.